seja muito bem-vinda à nossa casa, ao nosso podcast Despertar Feminino. Cada semana a gente traz um tema novo para a gente curar os nossos corações. O tema de hoje é um tema muito especial para curar mesmo muitas feridas internas, de dores, de términos, de recomeços. A verdade é que a gente está vivendo, morrendo e renascendo todos os dias. Se você olhar para os teus projetos, para os teus caminhos, para as tuas relações, você vai perceber que muitas também têm ciclos. Qual é a hora exata da gente saber quando um ciclo termina? Ou quando ele só está mudando de fase, alterações e mudanças para algo até muito melhor? O nosso grande sofrimento é que a gente nega isso tudo, né? Então, para esse bate-papo, eu convidei a minha querida amiga, mentora também, terapeuta, Kátia Morbis, e a gente vai conversar muito sobre isso. Ela vai contar um pouquinho mais também das dores dela. Eu também vou contar um pouco das minhas dores. E agora, assim, o nosso podcast, ele abre assim um grande divã. Então a gente tira todas as nossas máscaras e pra gente aqui também é um desafio. E a gente se mostra a nossa verdade, porque esse podcast só faz sentido se a gente puder olhar, né, de igual para igual, uma para a outra. Porque nós, mulheres, a gente carrega nos nossos corações muita coisa, né, Kátia? Oh, meu Deus, a gente vai ser bem honesta e transparente com vocês que esse tema a gente há algum tempo tem trazido ele na listinha e fala, vamos falar da próxima vez? Vamos falar da próxima vez? Porque eu acho que é um tema que traz dor, né? Ele também traz a dor, ou ele traz memórias, ou ele traz lembranças, e ele traz até a gente, faz até a gente olhar para algumas áreas da vida que não estão tão bem resolvidas, né? Mas, enfim, isso faz parte de ser humano, isso faz parte de estar vivo. Achei lindo ali que você falou, a gente está sempre nascendo e renascendo, né? E a vida é isso. Eu acho que a vida é movimento. Então, faz parte, uma hora, aquilo que fez muito sentido no passado não fazer mais sentido no presente, e talvez aquele sonho que você tinha do futuro não fazer mais sentido, e você fala, nossa, para que eu queria isso? Porque a gente está em constante transformação. Então, acho que lidar com dor, com término, com encerramento de ciclos, não diz tanto sobre o mundo ou sobre os outros, mas diz muito mais sobre nós. E muitas vezes, principalmente quando são perdas com relacionamentos, né? Não estou falando de perda financeira, não estou falando de perda de trabalho, estou falando de perdas de relações de amizade, de relações de amor. Os términos, às vezes a gente terceiriza, né? Diz, o outro não me quis, o outro me rejeitou, o outro não mudou, o outro não fez o que eu queria, enfim. E a gente terceiriza essa responsabilidade, mas eu acho que começa a ganhar muito mais sentido quando a gente olha e fala, pera lá, se a minha relação com o outro dava certo, e a partir de agora não está mais fazendo sentido, nem vou usar o termo dar certo ou não dar certo, porque eu acho que relações sempre dão certo, elas duram o que tem que durar. Mas se aquilo não está mais fazendo sentido, seja para mim ou seja para o outro, eu preciso entender quem eu me transformei, o que mudou em mim, que isso passou a deixar de fazer sentido. E aí, toda transformação é sempre para melhor, é sempre um avanço, é sempre um progresso. Mesmo quando a gente descobrir, talvez, que a nossa transformação está nos afastando da nossa essência. Tema que a gente já falou em vários podcasts aqui. Mas é um grande sinal de alerta. Se eu estou me afastando de quem eu sou, da minha essência, ainda dá tempo de eu mudar a rota e retornar e mudar a vida, né? Então, eu acho que quando a gente olha para os términos, sempre sobre o nosso protagonismo, significa uma mudança interna que a gente tem que começar a prestar atenção e reverberar. Mas o sofrimento vem quando a gente pensa no externo, quando a gente pensa nos outros e se vitimiza. E o sofrimento vem também quando a gente traz dentro de nós todas as mensagens que a gente recebeu ao longo da nossa infância, nas histórias infantis, e elas terminavam com essa frase: e eles foram felizes para sempre. E aí eles foram felizes para sempre, nem sempre dura na vida real. E nem sempre é assim, porque como nós estamos falando aqui, eu mudo, você muda, as relações mudam. E às vezes as relações terminam, as relações recomeçam, as relações tomam outros rumos, mas é muito desafiador para todas nós lidarmos com tudo isso. E eu diria algo mais, é muito desafiador para todas nós 40 mais. As mulheres que já passaram dos 40. E a gente já traz uma bagagem, muitas histórias, e muitas vezes a gente vai somatizando. Tenho várias amigas e também clientes que falam, sabe, Paty, o que eu não aguento mais é ter que começar tudo de novo.
Sendo que esse começar tudo de novo é lindo, porque é a abertura de um ciclo, da novidade, do aprendizado, de tudo. Só que essa frase, muito genuína, o que ela reflete? Eu estou cansada de me machucar, ou de me frustrar, ou de me ferir. Já são muitas histórias na minha bagagem. E eu compreendo isso, eu trago isso também dentro de mim e trabalho isso dentro de mim. Para a gente não achar que mudança é algo ruim e que término também é algo ruim. É claro que alguns términos são mais difíceis, machucam mais, outros são mais sutis, outros até trazem mais leveza. E a gente precisa aprender com a natureza isso. Quando a gente olha para a natureza e tudo ao nosso redor, são ciclos. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho muitas orquídeas em casa. E a orquídea ela tem um tempo de florescimento e ela é linda, maravilhosa. Mas depois ela vai passar daquele desabrochar, do florescimento, ela vai se recolher. Agora, nesse momento, todas as minhas orquídeas estão nessa fase de recolhimento. Então, você olha para ela, acabou a beleza? Acabou. Vamos ser bem verdadeiras, acabou. Não é a mesma beleza que é quando ela está inteira florida. Mas tem algo ali nesse ciclo precioso. Tem um movimento desse ciclo. E eu posso olhar para as mudanças e dizer, sim, eu reconheço essas mudanças. E eu quero encarar essas mudanças. Ou eu posso dizer, mesmo que ela volte a florescer, eu não vou mais querer a orquídea. E aí eu preciso ter a coragem de perceber isso dentro de mim. Porque talvez os meus movimentos já mudaram tanto que aquela orquídea não faz mais sentido à minha vida. E muitas vezes a gente sofre demais nas relações porque às vezes tem amor, tem uma admiração, ou tem um carinho, tem algo gostoso, já floresceu muitas vezes. Só que chega um momento em que a gente olha para aquilo e fala, mas isso não faz mais sentido. E eu estou dizendo isso, e posso me abrir aqui? Claro. Porque isso aconteceu muito recentemente comigo. E eu terminei uma relação, mesmo os dois tendo amor, tendo carinho, tendo admiração, porque o amor não era suficiente. Porque nós já estávamos muito distantes em muitos outros sentidos. Sabe aquele barco no oceano? Nós somos esse barco, né? E às vezes está remando para um lado e a outra pessoa está remando para o outro lado. Então, nós não nos encontrávamos mais no nosso modo de viver, na nossa rotina, nos nossos sonhos. Os meus sonhos iam para um lado e os sonhos dele iam para outro lado. Então, assim, era um esforço danado. É claro que uma relação, ela tem né? Eu vou ceder aqui, e a gente faz esse remar juntos. Então, tem hora que a gente rema para cá ou para lá. Mas precisa uma maturidade, uma coragem dentro de nós de perceber e dizer assim, olha, nesse momento não faz mais sentido. E eu preciso e prefiro preservar a boa amizade, o bom querer, do que a gente ficar querendo esperar e cobrando um do outro, que já estava ficando aquela coisa chata, né? Que a gente já não se encontrava mais. Mas olha que precioso que é isso, Kátia, porque nós somos mulheres de 40 a mais, que a gente já traz muita bagagem, e a gente vai falar, mas de novo recomeçar? Eu confesso que eu tenho muita preguiça, Paty. Em algumas áreas da minha vida eu tenho alguma preguiça. Mas você estava falando aqui, eu me lembrei de uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida nesse movimento de autoconhecimento. E aí, assim, à medida que você vai se conhecendo, que eu fui trabalhando o autoconhecimento, que você vai usando ferramentas, eu vou usar o termo aqui, se libertando. Então, você vai ficando mais próximo da sua essência, você vai mudando alguns comportamentos. Então, você vai dizendo mais não, vai perdendo a necessidade de agradar, você começa a não querer mais frequentar alguns lugares, alguns temas já não fazem mais sentido para conversa, aquele churrasco de domingo com algumas pessoas, falando daqueles assuntos, já não é mais a sua prioridade de vida, já não preenche seu coração no domingo, você já está preferindo, sei lá, fazer um curso, andar no parque, né? Tipo, eu mudei muito, por exemplo, hoje em dia eu prefiro 1000 vezes acordar cedo e caminhar num parque do que numa balada. E aí, na medida que você veja, é um processo lindo, vou comparar com o da orquídea, que eu também sou fã de orquídeas e observo muito, é um florescer. Mas à medida que eu vou florescendo, eu começo a incomodar demais algumas pessoas que estavam acostumadas com a minha antiga versão. Eu começo a dizer não, ou dizer que eu não quero mais ir em alguns lugares, e para algumas pessoas aquilo é ofensivo.
As pessoas criticam, elas julgam, elas falam de você por trás, né? Elas se incomodam com o seu novo jeito de ser, elas se incomodam, às vezes, com o que elas chamam de afastamento, e que é verdade, é esse exercício que você acabou de falar de, se não está mais fazendo tanto sentido, não pode mais estar num lugar prioritário da minha vida. E aí, esse exercício envolve você se transformar em quem você é, né? Ir se libertando, mas também entender que quanto mais você se liberta, talvez você mude de ambiente, de lugares, de pessoas, de amigos, e isso envolva algumas dores, alguns términos e alguns recomeços. E eu vivi esse momento que foi doloroso para mim, porque quando eu comecei a mudar, eu achei que aquilo ia ser fantástico, que todo mundo estava interessado naqueles temas. E eu senti uma certa não vou dizer nem rejeição, mas os meus antigos amigos não tinham aquele mesmo interesse e eu precisava escolher. Ou eu vou para o que eu quero fazer e vou ter que ir sozinha, vou ter que romper, né? Romper, que eu digo romper o cordão umbilical, tá? Não romper amizades. Ou eu vou ficar no mesmo lugar que eu estou, mas eu não estou mais feliz. Então, o exercício que eu fiz nessa hora foi de entender que se está sendo um esforço muito grande conviver, ou se está sendo um esforço muito grande ficar, por mais que doa o término, ou por mais que doa esse afastamento, eu preciso ir para onde eu enxergo a luz, onde eu vejo que eu posso ser eu na minha potência. E isso envolve um período solitário, né? Como o da orquídea, você se recolhe, você vai deixar de dar florzinha um tempo, porque você precisa entender, receber nutrientes, se conhecer, se fortalecer, porque seria uma imbecilidade a gente dizer que você nem sabe direito quem você é e você vai se jogar numa próxima relação ou um próximo grupo, você vai fazer amigos como se fosse aí uma criança, até o momento que você se sinta seguro para florescer novamente. Significa que você não ama os antigos amigos? De maneira nenhuma. Significa que os seus antigos amigos perderam a importância? De maneira nenhuma. Mas eles faziam muito sentido numa época que nesse momento não fazem. E talvez lá na frente vão fazer de novo. E é muito legal a gente estar falando sobre isso, porque às vezes isso traz uma incoerência, parece que a gente não entende muito, né? Nossa, mas era minha melhor amiga. Nossa, mas era um grupo que eu gostava tanto. Nossa, mas o nosso relacionamento começou tão bem. E é assim, as coisas mudam e a gente muda. E o que mais leva ao sofrimento é a nossa negação. É o inconformismo, é não compreender isso. Compreender que as mudanças são positivas, que as mudanças são naturais e que tudo bem a gente se transformar. Claro que algumas vezes a gente vai conseguir, nem toda relação precisa ter um término, né? Você pode continuar uma relação por uma vida inteira. Quantas pessoas, né, casaram, né, com o seu primeiro amor e viveram e ficaram bem assim. Então, cada ser humano é único, como tem muitas mulheres que encontram a sua paz na sua solitude, que desejam nesse momento estarem sozinhas por diversos motivos, ou que estão abertas a uma nova relação, ou que estão fechadas nesse momento, e a gente tem que perceber e aprender com a nossa orquídea aqui dentro. O que a nossa orquídea está pronta agora? É para o florescer, é para o seu abrir, é para o seu resguardar. Só o que eu sou muito cautelosa, e trabalho isso muito na mentoria com as mulheres, é que a gente vai criando cascas, armaduras aqui, e isso, às vezes, cria muitos bloqueios. Então, eu não me entrego mais ao amor, eu não confio mais, o amor machuca, a pessoa atrai, eu tenho o dedo podre, e aí começam várias frases e situações, porque há muitas feridas abertas, né, nesse coração feminino. E aí a gente precisa olhar para essas feridas abertas, né, para que no seu momento de florescer, você tenha a potência de florescer. E muitas vezes eu me pergunto, né, até que ponto a gente deve lutar pelo amor? Eu sou muito fã do amor. Nós não temos nada contra, ao contrário. A gente mais quer curar o nosso coração para a gente vivenciar o amor genuíno, o amor próprio, o amor nas relações, o amor no nosso propósito de vida, no trabalho e tudo mais. Mas até que ponto a gente precisa lutar? Porque lá atrás, se a gente lembrar, e não muito tempo atrás, nós mulheres aprendemos que a gente tinha que lutar com unhas e forças até o final, tinha que aguentar várias situações. E hoje a gente já tem a possibilidade de dizer, não,
havia amor, mas cada um remava para um lado diferente, não havia mais sentido, né? Eu tenho sonhos, tenho conquistas, buscas, um estilo de vida, e se o meu parceiro não tem isso, ou é tão oposto a isso, começa a ficar pesado e difícil. Quero te fazer essa pergunta, Kátia. Na tua visão, até quando a gente pode e deve lutar por um amor? E em que momento a gente pode simplesmente agradecer e deixar ir? Eu vou dizer para você que assim, ó, uma vez na inteligência espiritual, eu aprendi o seguinte, que aquilo que que acontece na sua vida, em primeira instância, você permitiu que acontecesse com você. E aí vem um tema bem polêmico sobre traição. Aí as pessoas disseram, como assim? Eu fui traída? Então quer dizer que eu traí? Eu não traí, eu fui fiel. Veja, não é o que você fez com os outros, é o que você fez com você. E aí eu lembro que a mentora trouxe um exemplo que eu falei assim, que eu vou te responder. Sabe quando você saiu com aquele namorado e você sentiu um dia que você estava no shopping, ele deu aquela olhadinha para a mulher do lado com certo desejo e você falou, não foi legal. Ou quando você começou o relacionamento e você viu que algumas coisas que ele fazia ou que ele dizia não iam tão de encontro aos seus valores, mas em vez de você ter aquela conversa desconfortável, você pensou, uma hora passa, depois a gente resolve. Não vou falar disso não agora, tá tudo tão bom, não é tema para agora. Ou, por exemplo, você tá querendo, sabe, aquele passo do relacionamento, vamos morar junto, não vamos morar junto? E aí você não fala e de repente tá mais dormindo lá na casa dele ou ele dormindo na sua casa, daqui a um pouco as coisas acontecem, mas aquela conversa, a conversa mesmo não acontece. Isso é quando você se trai. Porque no fundo, você sabia que ali era o momento de ter a conversa, de olhar se estão remando para o mesmo lugar, se estão remando para o mesmo lado, se estão fazendo um equilíbrio entre dar e o receber, entre ceder e entre receber. Tudo isso é fato. Então, assim, quando a gente fala das traições, a gente não está falando necessariamente de uma traição física. Mas são aqueles momentos, assim, você lá no fundo dizia assim, eu sentia que tinha alguma coisa errada, eu percebia que devia ter feito, eu tinha que ter dito e não fez. Ali você se traiu. Então, até quando lutar por um amor? Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse no começo. Eu acho que, assim, quando a vida está te exigindo esforço demais para qualquer coisa, significa que não está tudo tão certo. Não quer dizer que a gente só tenha que ficar onde é fácil, não é isso. Mas eu acho que a vida, ela traz uma certa fluidez. Tem uma frase que diz assim, é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam. Você não vai conseguir pegar um monte de abóbora parada e ajeitar elas, o carrinho, a carroça vai andar, elas vão se chacoalhando, uma hora elas vão chegar numa zona de acomodação e a coisa vai fluir. Então, eu diria que relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho, todo lugar onde você acha que você tem que se esforçar demais, e se esforçar, que eu digo assim, caber naquele lugar, se calar ou Se não diminuir. falar, fazer o que não quer nas esferas de... A gente está falando até aqui de sexualidade, eu atendo muitas mulheres que chegam com essa questão. Quando você acha que você tem que falar muito alto para ser ouvida, ou que você tem que fazer muita coisa para ser vista e ser valorizada, enfim... Quando o esforço é demais em qualquer relação, Paty, aí eu acho que está na hora de você repensar e dizer, será que aqui de verdade é o meu lugar? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou indo para o lado errado? Porque eu acho que a vida, como a natureza, né? Na hora que a orquídea começa, o galinho, acho que a dificuldade do galinho é sair da terra ali, sair daquele emaranhado de raízes. A hora que ele encontra o sol e vai, você deve perceber isso na sua casa. É questão de dias para aquele botão crescer e germinar e florescer lindamente. E a hora que ela se abre, ela fica meses ali aberta, sendo bonita. Então, eu acho que é esse. É você entender que... E nunca desistir. Se é um sonho, não desista. Mas se está exigindo esforço demais, tem algo para você olhar ali que não é no outro. É olhar para você. O excesso de esforço, ele já mostra que falta amor próprio, né? Porque o excesso de esforço já está indo além do teu limite, além da tua capacidade. E se não tem amor próprio, a gente não está falando de amor. A gente está falando de uma relação que já não tem o pilar principal, que é o amor próprio. Que eu só possa dar para o outro aquilo que eu tenho comigo. Eu só vou ter uma relação legal se eu estou bem no amor próprio. Aí com o outro, tudo flui. Eu quero dizer sobre traição, algo que assim, nossa, na constelação familiar a gente trabalha muito isso. A ferida de traição, que são de muitas gerações. Recentemente eu estive no workshop com o Stefan Hausner, que é hoje um dos maiores consteladores no mundo, e ele falou a seguinte frase, gente, olha, traição não é a doença.
Traição é o sintoma. E nós, como consteladores e terapeutas, a gente precisa ir mais a fundo. Perceber o que tem atrás dos sintomas, onde adoeceu, onde o amor adoeceu. Isso foi muito marcante para mim, eu trago sempre para os meus atendimentos, né, para as minhas constelações isso, porque essa ferida aparece bastante. E a gente precisa ver que numa relação de duas pessoas, entre duas pessoas, em que uma terceira entra, qual é o movimento aqui? Quem é que está no papel que não é o seu papel? Onde foi que lá atrás essa relação já se abriu, já adoeceu, já perdeu o seu florescimento? Isso tudo para a gente começar a compreender muito mais que uma relação mostra sobre nós. Será que nós estamos no nosso lugar? Será que nós estamos numa troca favorável? Será que existe mesmo esses pilares tão importantes do amor? E aí eu também queria dizer algo que eu acho muito importante, que é assim, o amor ele é uma construção. Dia após dia. Quando a gente entra numa relação, a gente entra muito em projeções, na paixão, no que eu espero do outro, e começa a criar histórias. A gente leva um tempo, às vezes mais de anos, às vezes passou um ano que você começa, nossa, agora eu estou conhecendo melhor essa pessoa, porque é isso mesmo, no início é muita projeção. Mas amor é construção, como se estivesse construindo aquela casa, é uma construção a dois, é um bailar a dois. Não faz sentido quando só um faz esforço. Eu acho que isso é uma questão também que vale muito a pena a gente olhar. Quando um está fazendo esforço demais e o outro não está, então pensa numa dança, num tango. Cada um tem um movimento. E o tango ele só fica bonito quando aquele casal ele está naquela conexão profunda, naqueles movimentos em que os dois estão fazendo um esforço gostoso, necessário. Então, a gente precisa olhar para isso também, para esse equilíbrio nas relações. Então, e amor também dá trabalho. E eu não estou dizendo aquele trabalho pesado, chato, exaustivo, mas eu também estou dizendo a verdade, dá trabalho. Você precisa se dedicar, você também precisa ter diálogo, ceder, aprender, falar, se calar, né? Ter tempo de qualidade. Não adianta nada você trabalhar horrores e não ter tempo para a pessoa, né? Porque aí você está casado com o trabalho e não disponível para o amor. Então é importante que a gente também perceba isso tudo, porque você está disponível para o amor, você está aberta, você tem tempo, você tem energia, que isso também é importante nessa relação. E por fim, também lembrar algo muito precioso aqui, que cada pessoa tem uma bagagem. E quando as pessoas se unem, se conectam, cada uma traz a sua bagagem. E, gente, não é só uma bagagem de coisas boas, a gente também tem a nossa bagagem de dores, de frustrações, de traumas. O quanto nós estamos abertos e disponíveis aqui, esse casal aqui, quando se encontra, a ajudar, né? A romper essas travas, a deixar essas bagagens mais leves. E é por isso que eu disse que dá trabalho. Porque uma relação afetiva ela é desafiadora, especialmente nisso. Não são duas pessoas que só se conectam, né? No início a gente idealiza com a paixão, então tudo vai dar certo. E no dia a dia a gente vai vendo. Então vem um sistema familiar junto, né? Tem a sogra, tem o sogro, às vezes tem o filho da primeira relação, a ex da primeira relação e tal, das relações anteriores. E a gente precisa bailar com tudo isso, com todos esses elementos. Então, é um desafio grande, mas é um desafio que é hoje a nossa maior escola de crescimento. É o nosso mestrado, é o nosso doutorado na vida. São as relações mais profundas. E a relação afetiva em especial, ela nos ensina muito. Então, eu te pergunto, você está aberta a esse aprendizado? A gente precisa estar aberta a isso, porque muitas mulheres falam isso, Kátia, quando eu chego. Ah, o amor não chega, o amor não vem, todo mundo encontra um parceiro ou uma parceira, eu não encontro. E aí, quando a gente vai constelar ou trabalhar em terapia, o que a gente vê? Ela não está disponível para o amor. Então, a pergunta é, você está disponível para o amor? E aqui eu acho que vale um conceito de autorresponsabilidade, que para mim foi assim a maior mudança que eu fiz na minha vida. É entender assim, qual é a minha parcela diante das situações. Diante dos términos, dos finais, dos recomeços, das novidades, né? Se o amor não chega para mim, não adianta eu responsabilizar o amor. Qual é a mensagem que eu estou passando? Qual é a minha disponibilidade? Qual é a ferida na alma que eu preciso tratar?
né? Eu sempre gosto de pensar assim, atrair um parceiro abusivo, atrair um namorado manipulador. Qual parte de mim que ainda ressoa com pessoas manipuladoras? Porque a hora que eu curar isso em mim, eu corto os vínculos com manipulação. E não pensar por que os manipuladores vêm para mim. Na verdade, eu estou permitindo porque no fundo tem algo para curar em mim. E aí eu acho que tem uma coisa que essas dores na alma, elas podem nos levar para dois caminhos, porque geralmente a gente sente uma frustração. E a frustração ela pode ser vivida ou na raiva ou na tristeza. Quando eu fico na raiva, até anotei aqui para não esquecer, eu posso ficar num comportamento mais agressivo, reativo. Então, geralmente, eu ataco, eu agrido, eu rebato. Então, são aquelas pessoas que criam as crenças, nenhum homem presta, todo chefe é mau, toda empresa é capitalista. Tem aquelas crenças, as verdades, que me colocam no lugar de vítima, que o outro abusa, o outro é o mal da história, digamos. E aí eu me sinto na necessidade de atacar para me defender. Quando eu vou para o comportamento da tristeza, eu vou para um lugar de mais apatia e eu fico na vitimização no sentido de eu me isolo, eu fico mais no meu canto, então eu não nasci para o amor, eu tenho dedo podre para o amor, eu não tenho sorte para algumas coisas, eu não dou sorte no trabalho, então eu me coloco num lugar mais de resignação, de melancolia, de amargura. E qual seria a solução, então? Eu acho que a gente precisa viver a raiva e a tristeza, porque frustração é frustração e serve para um aprendizado. Mas eu acho que a gente precisa olhar para um caminho de como eu venço as feridas que estão me atraindo a essas situações. E aí é um super trabalho de autoconhecimento e de autorresponsabilidade. Entender que se eu mudar, eu vou atrair eu vou mudar o que eu atraio, né? E se as relações que eu tenho hoje não me satisfazem, que relação que eu quero? Eu sou a pessoa que é compatível com essa relação? Eu gosto de pensar assim, esse homem dos sonhos, que muitas vezes a gente aprende a desenhar no caderno dos sonhos, na cocriação, esse homem, se ele passar na rua, ele olha para mim, ele enxerga a mulher dos sonhos dele? Será que eu estou comunicando na mesma vibração? Ou será que eu estou naquele lugar que estou atraindo o outro parceiro e estou responsabilizando o mundo? E aí, uma vez, eu ouvi uma frase que diz assim, a maioria das pessoas, elas não fracassam, elas desistem. E eu acho que, principalmente nas feridas amorosas, isso acontece muito. As pessoas desistem do amor, é tanta dor, é tanta lágrima, é tanta frustração, porque acho que mexe com abandono, mexe com rejeição, e mexe com feridas muito mais profundas que devem vir não só da ancestralidade, como vem da infância, que a gente já falou bastante aqui. E aí, às vezes, aquela dor na alma ela é tão grande que eu não quero mais mexer naquilo. Então, não é que eu estou frustrada por estar sozinha. Eu literalmente desisti, né? E se você já desistiu por qualquer motivo, e não é qualquer, por um grande motivo, talvez você esteja nesse podcast, ouvindo isso tudo e falando, tá, mas eu tô aqui com o meu coração dilacerado. O que eu faço, então, com isso tudo? Eu queria, a gente já está chegando quase ao finzinho do nosso podcast, mas eu queria terminar falando para esse coração ferido agora, né? Porque a gente sabe como isso dói, sangra e às vezes demora para curar. Mas eu queria compartilhar o que eu trouxe aqui da neurociência, e que é tão valioso, que é o que acontece depois de um trauma, especialmente quando você abre para o crescimento dele. Né, que foi o que eu olhei para trabalhar lá, meus términos, meus recomeços, e gostaria de incentivar que você olhasse nesse momento agora. A primeira coisa que quando a gente passa por um trauma e a gente consegue crescer com ele, o primeiro elemento que os pesquisadores percebem é que a gente reconhece dentro de nós uma força interna muito grande. Então, aquele trauma, ele possibilita que você reconheça ainda mais a tua força, a tua potência. É aquele pensamento que você pensa assim, nossa, se eu passei por isso, então eu sou capaz de passar por coisas muito maiores, porque você se vê maior. A segunda questão é você trabalhar aquela dor e usar aquela dor para novas oportunidades na vida. Tem uma pessoa que eu atendi uma vez, que ela estava saindo de uma relação muito abusiva, e eu olhei para ela, ela era advogada, e eu perguntei para ela, você já pensou
em trabalhar esse tema em especial com todas as mulheres que passam por isso. Porque além de você ser advogada e conhecer toda a questão do direito, você conheceu na pele isso tudo. Então é isso, é você transformar na dor em novas oportunidades, em novos caminhos. A terceira é você começa a ter muito mais compaixão e ser muito mais empática com as pessoas. Porque quando você vê uma outra pessoa que está passando por uma situação próxima ao que você passou, você se conecta com ela muito melhor. E por fim, olha que lindo isso, você tem a capacidade de apreciar muito mais a vida e reconhecer muito mais as bênçãos da vida. Então, a dor e o sofrimento e o trauma, eles também te permitem a reconhecer muito mais o extraordinário e a se conectar muito mais com o propósito de vida, que aliás é um tema belíssimo que a gente já gravou aqui um podcast e você pode rever ele. Então, há coisas muito grandiosas que podem acontecer após um coração muito ferido. Pense nisso com carinho. A gente já está chegando ao final, eu vou dar o espaço aqui para cada uma deixar uma mensagem final, mas antes eu queria saber verdadeiramente, o que isso tocou no teu coração? Escreve aqui pra gente, deixa seu comentário, dizendo o que você está passando hoje na tua vida. Ou o que você gostaria, como é que você enxerga o amor, qual é o grande desafio para você hoje. A gente vai adorar ler todos os seus comentários e também pedir para você curtir esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal, porque assim que a gente coloca um podcast novo, você já recebe o recadinho e você pode assistir, ser a primeira a assistir, hein? Já pensou isso? Kátia. E quando você não compartilha, não curte, você fere o nosso coração. Então, para o seu coração não ficar mais ferido, Kátia, suas últimas palavras, sua mensagem final no Despertar Feminino. Eu trouxe aqui que quando a gente é frustrado, quando a gente vive uma frustração, a gente sente raiva e sente tristeza. São as emoções mais fortes. E toda emoção, ela é amiga. Ela vem trazer um recado, ela vem trazer uma mensagem. A tristeza, a função positiva da tristeza é nos fortalecer. Quando a gente vive uma tristeza, a gente vive toda essa questão de olhar para dentro, se sentir mais forte, perceber que é possível, que você dá conta. Então, a tristeza, ela nos ensina a lidar com as frustrações da vida e nos fortalece. E a raiva, quando você leva para o lado positivo, a raiva é um ótimo exercício, é um ótimo sentimento para te levar à ação. Muitas vezes você vai agir por raiva. Por raiva você vai fazer acontecer. Ela te leva para o impulso da ação e para o impulso do posicionamento. E aí, ouvindo a Paty falar sobre esses aprendizados com os términos, eu lembrei do conceito do livro Antifrágil. Que quando eu fui ler, eu pensei, nossa, o que será ser uma pessoa antifrágil? E ele explica assim, o resiliente é aquele que consegue, depois de uma dificuldade, voltar para o estado natural. Então, como se eu dissesse assim, eu puxo o elástico volta para onde ele está. Isso é ser resiliente. E é uma capacidade, uma habilidade muito desejada no mundo de hoje. O que é o antifrágil? É exatamente a pessoa que nós precisamos nos tornar para suportar os corações feridos. É aquele que ele retrocede, ele vive, mas quando ele volta, ele não volta só para o estado natural, ele volta para um passo além, ele avança. Esse é o conceito do livro, que é usado para tudo, e eu acho que essa é a grande receita do coração ferido. É quando você consegue ver que aonde você foi frustrado, aquele lugar de frustração pode ser hoje a sua maior fortaleza. Lindo! Dá para terminar assim, sentindo um pouquinho mais de amor? Eu quero dizer para você que eu acredito muito que o amor, ele é uma força transformadora. Mas o amor não combina com falta de respeito, com falta de transparência, com deslealdade, com traição também, que nós falamos aqui, com falta de comunicação, com opressão e com muitas outras situações. Se uma relação é baseada nisso tudo que eu citei, ela não tem amor. E eu queria muito terminar esse podcast dizendo isso para você. Às vezes a gente preserva algumas relações, se mantém em algumas ciladas, algumas situações, porque a gente justifica que há coisas maiores. Eu não sei se há algo maior que o amor. E fica aqui, né, a minha provocação a você.
Talvez você precise, nesse momento, agora, se nutrir de mais amor próprio, de mais acolhimento, de ter mais pessoas ao seu redor que possam, né, te dar um abraço necessário, uma escuta, para você reencontrar novamente esse caminho. Porque o amor não pode ser aquela ferida que dói, que você não sente, mas sente muito, sim, que deixa traumas tão grandes, tá? Então fica aqui essa provocação. O que é verdadeiramente o amor? O amor é algo que tem pilares muito importantes, como transparência, respeito, compartilhar, aprendizados, conexão e tudo mais, tá? Então vamos terminando aqui. Agradeço a todas vocês. A gente termina nesse podcast, mas a gente te espera no próximo. E até lá, você também pode deixar aqui os seus comentários. Um beijo carinhoso, muito amor no seu caminhar e no seu florescer sempre. Beijo, tchau. Beijo.